Em que ponto da história nós estamos? Você vai entender nesse vídeo, então não saia daí. 12 horas no relógio profético de Deus. É o tema do nosso vídeo de hoje. Eu quero começar com vocês lá do início, assim como Deus começou. 0 horas no relógio ou 0 hora no relógio profético de Deus. O mundo foi criado. Deus, pelo poder da sua palavra, ele vai criar todas as coisas. Lembrando que ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. Um ponto importante para aqueles que não sabem, alguns historiadores e também algumas pesquisas que nós fizemos, nos leva a crer que da criação até a queda durou aproximadamente um período de 30 anos, ou seja, Adão possivelmente com Eva poderá ter vivido uma quantidade de 30 anos aqui na Terra sem pecados. É um estudo que depois nós vamos desenrolar com vocês. Já podem anotar aí, nos cobrar se caso a gente venha esquecer. Mas da criação até a queda, Adão pode ter vivido com Eva no paraíso, no Jardim do Éden, aproximadamente 30 anos. Ou seja, da criação até o próximo ponto seria 0 horas no relógio profético de Deus. Vem com a gente para que você possa entender os demais temas. 1h50 no relógio profético de Deus. Lembrando que a primeira hora foi a criação e agora a 1h50 vai acontecer a morte de Adão. Adão morreu com 930 anos. Lembrando que uma parte da sua vida ele viveu no paraíso, depois ele saiu de lá após o pecado, presenciou o enterro do seu filho, no caso o Abel, que foi morto por Caim, dentre outras atrocidades. No entanto, a Pedra Inspirada diz que mesmo em fase do pecado, Adão teve muitos privilégios que nós não temos hoje. Exemplo, é possível que ele tenha vivido aqui na Terra sem ter sentido durante toda a sua vida uma única dor de dente, uma única dor de cabeça. Então, assim, naquele tempo, ele já gozou de alguns privilégios que a gente não tem, que a gente não tem hoje. Mas 1h50 no relógio de Deus, Adão, ele então morre. 3 horas no relógio profético de Deus. Seria o ano 2500 antes de Cristo. Vai acontecer então o dilúvio. Insatisfeito com o estado em que o homem se encontrava, o índice de corrupção, de pecado havia chegado até o céu. Deus então chama Noé e manda construir um grande barco e convidar as pessoas para que pudessem entrar nele. Aqueles que aceitassem o convite seriam então salvos. Infelizmente, só entraram a arca Noé e a sua família. Os demais pereceram. Então, seguindo assim o relógio profético de Deus, seria então agora 3 horas no ano 2500, quando acontece então o dilúvio, que é um dos estranhos atos de Deus, porque Deus jamais quer destruir o homem, mas teve que destruir o homem que criou. Mas naquele momento Deus ele vai dar uma outra oportunidade, ele vai recomeçar através de Noé e também a sua família. Chegamos então à 4ª hora no relógio profético de Deus, seria no ano 2000. Deus então olha para a terra, vê um homem que era temente a ele, chamado Abraão, mas que morava numa terra totalmente pagã, lá na terra de Ur dos Caldeus. Então deu uma ordem: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra estranha que eu te mostrarei. Vou fazer de ti uma grande nação. Então, na 4ª hora do relógio profético de Deus, ele vai pedir para que Abraão pudesse deixar então a sua parentela, deixar a sua terra e ir para uma terra estranha que ele haveria de lhe mostrar. Passada estas coisas, chegamos então à 5ª hora no relógio profético de Deus. O ano seria 1500. Com braço forte, com mão poderosa, Deus vai tirar o seu povo da terra do Egito, ou seja, vai trazer o êxodo. Depois de caírem as 10 pragas, o povo de Israel então sai da terra do Egito, vai em direção à terra prometida, Nova Canaã. Vocês conhecem perfeitamente a história, Canaã terrestre. Deus vai acompanhando o seu povo, conduzindo o seu povo. Então, no ano 1500, seria então a 5ª hora no relógio profético de Deus, quando Deus tira o seu povo com braço forte da terra do Egito.
E passada estas coisas, chegamos então à sexta hora no relógio profético do nosso grande Deus. O ano é 1000, quando Deus então escolhe Davi, filho de Jessé, um pastorzinho de ovelha, um homem que enganou muita gente pela sua aparência, mas não enganou Deus, porque Deus não vê como ver o homem, não é verdade? Então Davi, ele, embora tenha feito muitas coisas erradas, mas ele também foi um homem segundo o coração de Deus, não quando vivia, esteve em pecado, mas depois que ele recobrou ânimo, depois que ele recebeu o perdão de Deus, depois que ele começou a fazer tudo certo, ele foi considerado ainda um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um vulto também na história e você conhece muito bem os feitos deste homem de Deus, tá certo? Então, 6 horas no relógio profético de Deus, Deus então vai chamar Davi. Seria o ano 1000 do calendário cristão antes de Cristo. Para que vocês possam entender, de Cristo, de Adão até Cristo, o ano era contado assim, de forma regressiva. E então, de Cristo para frente, os anos eram contados assim como nós conhecemos hoje, tá certo? Então, vamos lá. Passado então estas coisas, chegamos à 7ª hora do relógio profético de Deus. Que ponto importante da história. O ano era 500, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão sendo conduzidos para a Babilônia. Lá, eles vão ser provados, testados, mas no entanto eles não se deixam corromper. Partindo das iguarias do rei, até mesmo a prova de lealdade através da adoração, os jovens se manteram fiéis, manteram a pureza de coração e honraram o nome de Deus. E Deus também honrou a vida dos 4 jovens hebreus lá em Babilônia. E para que você possa ter uma ideia apenas inspirada disso, que hoje, o povo de Deus hoje, seria mais feliz, teria mais clareza das Escrituras Sagradas, se estudasse com mais diligência o livro de Daniel entrelaçado com o livro de Apocalipse. Então, vamos estudar mais. Chegamos então agora à 7ª hora no relógio profético de Deus. Passado então estas coisas, chegamos então à 8ª hora no relógio profético de Deus. O que acontece? Chegamos então ao tempo de Cristo. Lembrando que entre o fechamento do Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus fez um silêncio de aproximadamente 400 anos. Não falou de forma alguma. Ele fez silêncio. Até que então foi anunciado o nascimento de Cristo. Cristo veio à Terra, montou a sua igreja, estruturou os seus discípulos, veio o Pentecoste e a igreja começou então a avançar. Lógico, a gente não pode esquecer também o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós, entregando-se voluntariamente para que eu e você pudéssemos então ter certeza da salvação. E isto Santo Agostinho ilustrou muito bem quando disse: Deus, tu és a justiça e eu sou o pecado. Tomaste o que era meu, a minha condição pecaminosa, decaída, e me deste então o que era teu. A única coisa que Deus pede hoje é que eu e você possamos viver em novidade de vida. Possamos a cada dia lembrar desse feito de Cristo por cada um de nós. Passada estas coisas, Cristo nasceu, Cristo morreu, Estevão foi apedrejado, a era apostólica fica para trás. Chegamos então à era papal no ano 500, agora já depois de Cristo. Ou seja, o período em que o povo de Deus foi perseguido, vieram também os coliseus da vida, a história dos valdenses. Aí então marca um período profético onde seria 9 horas no relógio profético de Deus. Ou seja, o tempo da Idade Média, o tempo de escuridão espiritual, o tempo em que o povo de Deus fora perseguido. Ou seja, ano 500, quando marca também aí a era papal na sua totalidade. Passada estas coisas, chegamos então à 10ª hora no relógio profético de Deus, o que seria então a Idade Média, que coincide também, que tem também correspondência com o mesmo período do papal em que perseguiu o povo de Deus de forma feroz, tá certo? Então anote aí. Passadas essas coisas, chegamos então a 11 horas no relógio profético de Deus. O ano seria 1500, já da nossa era agora, era cristã.
E um outro ponto importante vai acontecer no meio agora do povo de Deus. Começam então a surgir os grandes reformadores, os quais cada adventista conhece muito bem, os que foram incumbidos de ir trazendo a reforma protestante, e você conhece através do livro Grande Conflito. Se você está entendendo o vídeo, já vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Passadas estas coisas, chegamos então a 11 horas e 57 minutos, que vai acontecer também. Aqui inicia-se o tempo do fim, em 1798, quando o sistema papal teve uma das suas cabeças ferida de morte, foi levado cativo. Você conhece também um pouco aí da história, e começa então o tempo do fim, o tempo maravilhoso, também dito pelo Daniel. Daniel também revelou que nesse tempo as escrituras sagradas, ou seja, as profecias do livro de Daniel, do seu próprio livro, como também do Apocalipse, começariam a ser abertas ao entendimento humano. Mas não é só isso. Testemunhou de que o saber iria se multiplicar. E de fato, estas coisas começaram a acontecer depois do início do tempo do fim, um tempo maravilhoso que teve lá em 1798, o que seria 11 horas e 57 minutos no relógio profético de Deus. Passadas estas coisas, então, chegamos a 11 horas e 58 minutos. O ano é 1844, quando começa então o juízo investigativo. Por conta disso aí, até hoje nós somos atacados por uma ramificação de cristãos protestantes que não crê naquilo que nós acreditamos. Aí também começa o movimento milerita, do Guilherme Miller, em que propagou de que Cristo voltaria ainda daquele ano. Não veio a decepção, como também profetizada lá no livro de Apocalipse, mas, no entanto, surge uma luz, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e Cristo então sai do lugar santo para o lugar santíssimo e está lá fazendo um trabalho de intercessão por cada um de nós. A gente explica ainda para vocês a respeito disso em um próximo vídeo. 11 horas e 59 minutos. O que seria? Nossos dias. Exatamente. Os dias que nós estamos vivendo hoje são maus. Dias difíceis para o professo povo de Deus. Mas tudo que está acontecendo hoje é um ensaio para a grande tribulação que ainda há de vir. Daniel, no capítulo 12, diz que será um tempo de angústia, o qual nunca houve na face da terra. Então, tudo que você já leu, tudo que você já presenciou, esquece. Quando a perseguição vier, ela vai ser ainda pior. Os homens que agiram no passado, de certa forma, ainda agiram com o controle do Espírito Santo. Mas vai chegar um tempo em que o Espírito Santo não vai estar mais aqui na terra para poder segurar, para poder manter o controle sobre algumas coisas. Então, por isso que Daniel disse que é uma perseguição a qual nunca houve na face da terra. Mas o bom de tudo isso é que o povo de Deus será protegido. O povo de Deus não será desamparado. Poderão passar pela perseguição, provações, julgamento, até mesmo morte. Mas Deus vai estar com cada um deles. Certo é que em nossos dias nós estamos vivendo aí já na hora 10ª. E o apóstolo Paulo diz que é o momento da gente despertarmos do sono. Precisamos sim despertar do sono ainda hoje. 11 horas e 59 minutos, Cristo está voltando. Como diz Nádios Portugal, ouça os passos de um Deus que se aproxima. E você? Sim, meu caro amigo, precisamos estar preparados porque Jesus, de fato, está voltando. Se você gostou dos nossos vídeos, ou do nosso vídeo, já se inscreva aqui no canal para que você possa receber mais conteúdo igual a este, tá bom? Aquele abraço e segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus.